Vamos, então, mentalizar o Senhor Jesus junto de cada um de nós. Mãe Maria Santíssima, a Virgem Digníssima, intercedendo por cada um de nós. Mentalizar as bênçãos que já recebemos quando acordamos. Mentalizar tudo que já passamos e tudo que vamos passar. Confiando num Pai que ama, que cuida. Vamos lá, Fonte Viva. Boa noite, gente. Opa, boa noite. Eu ia tomando seu lugar, vá lá. Pode, se quer, pode continuar. Aí eu passo para você, né? Mas eu estou aqui, já de prontidão. Então vá. Eu só fiz a abertura, vá lá. Então, pronto, gente. Boa noite a todos. Perdoe um pouquinho do atraso. O nosso exórdio hoje, nossa leitura preparatória do nosso livro, agora o nosso novo livro, que é Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E hoje o capítulo é o número 4, que diz cada qual. E fala assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Carta de Paulo ao Coríntios, no capítulo 12, versículo 4, que fala assim: em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com eles convivem. Aprender a ensinar constituem tarefas de cada hora para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em qualquer ocasião. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidade multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem a inteligência, se caracteriza por diversos graus e merecimento, apresenta valores múltiplos e capacidade é fruto do esforço de cada um. Mas o Espírito Divino, que sustenta as criaturas, é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que se situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima dos teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Que assim seja, em nome de Jesus. E assim, passa a palavra ao nosso irmão Gilson para fazer a nossa prece diária. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite a todos. Vamos só agradecer pelo dia de hoje, pedindo ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. E por tudo isso, pelo agradecimento da data de hoje, em homenagem aos mártires de Uruaçu, vamos fazer a oração nossa de Franciscano Xavier pelo Espírito Emmanuel. Senhor,
Ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem poder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar com os obstáculos e viver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir os entendimentos, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além de executar do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para a dificuldade dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós, auxiliando-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queira, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Francisco. Muito obrigada, meu irmão. E assim, Mestre Jesus, com nossos corações serenos, com a nossa mente voltada para o nosso Mestre Maior, pedimos a todos, a nossa Virgem Mãe Maria Santíssima, os trabalhadores da luz, aos nossos anjos guardiões, e em especial ao nosso mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, para dar início ao nosso Evangelho na noite de hoje com muita paz, com muita luz. Passando a palavra à nossa irmã Rita, que fará o Evangelho, a explanação da noite de hoje. Ou então, não sei se é Rita, nosso amigo Arlindo. Ou nossa amiga Margot. Nós estamos tão bem servidos, meu Deus, numa corrente tão grande que a gente tem, assim, a grandeza de poder escolher, assim, qual será? Mas que seja bem-vindo quem for. Obrigado, meu irmão. Deus nos fortaleça, a espiritualidade nos intua para que possamos hoje, num novo dia, numa nova data, ler e comentar o Evangelho da noite de hoje, dando cumprimento à nossa tarefa do nosso Evangelho diário, que tanto adoramos poder participar. Então, vamos à nossa leitura. Hoje, continuando o capítulo 27, cujo título é Pedi e Obtereis. E nossa leitura e explanação de hoje é do item 9 ao 12, ação da prece, transmissão do pensamento. Nos diz o mestre, a prece é uma invocação, por ela, um ser se coloca em comunhão mental com outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos e pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades, aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários intercessores. Por quê?
nada se pode fazer sem a vontade de Deus. Essa realidade, meus irmãos, é bem clara e justa para a nossa compreensão e para a nossa prática diária, com certeza, que acima de tudo está Deus. Nada acontece sem a sua permissão, sem a sua vontade e sem os seus desígnios, né? Continuando. O Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança, para se dar conta de que, se passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido e no universal que ocupa o espaço como o somos neste mundo, na atmosfera. Esse fluido é o impulso da vontade, é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, sobre a Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou de desencarnado a encarnado, estabelece uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Isso é muito claro que nós vivenciamos sempre esses momentos, né? Quando nós mentalizamos uma pessoa a quem nós queremos bem ou gostaríamos de reencontrar ou rever essa pessoa, ela sente as mesmas vibrações que nós sentimos ao transmitir esse pensamento. Todos nós temos a alegria de confraternizar no início da nossa atividade diária, quando todos aqui nos reunimos através da internet e visualizamos as fisionomias de cada um, conversamos algo fora da doutrina espírita, damos risada, comentamos casos passados. Isso é transmissão de pensamento. Só que, se nós tivermos a oportunidade de acionar esse poder fluídico antes de aqui estarmos, nós já entraremos na nossa sala com mais tranquilidade, mais paz, porque sabemos a quem vamos cumprimentar e a partir daqui, vamos dirigir os votos de melhora, de cura, de auxílio no mundo espiritual àqueles que já fizeram a sua passagem. Então, este modo de transmissão é que atinge a todos e nós, como aprendizes da doutrina espírita, temos a oportunidade e a alegria de poder fazer parte desses momentos, né? Item 11. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que o vêm sustentar nas suas boas resoluções e lhe inspirar bons pensamentos. Adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto, se dele se afastou. Aqui fazemos uma paradinha para exaltar aqui esse final de parágrafo, de linha aqui, né? Se dele se afastou. Quando nós nos afastamos e buscamos seguir outros caminhos, nós sofremos as consequências.
tudo na nossa vida, como diz no popular, vira de cabeça para baixo. E o que é que nós fazemos? Lembramos novamente do nosso Pai Celestial, dos bons espíritos, de nossos anjos de guarda e espíritos protetores, dos mentores que nos dão a sustentação e buscamos retornar ao caminho do bem. Isso, aqueles que têm a consciência e o sentimento de responsabilidade pelo que aprenderam, pelo que receberam e pelo que tem que divulgar. É assim que nós conseguimos, através desse pensamento, receber as bênçãos, as proteções, a luz para continuarmos a nossa trajetória, né? Se a minha voz baixar o volume, tem uma criatura me chamando aqui para um grupo de conversa, e é coisa religiosa, não é nada de trabalho, gente. Vamos continuar aqui. Assim como o afastar dos males que atrai por sua própria falta. Um homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimentos. Ele tem o direito de se lamentar se não obtém a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Exatamente e muito clara essa colocação aqui do nosso codificador Allan Kardec, de que nós temos a oportunidade, não só nós ou qualquer outro irmão que frequenta, participa de uma religião, dentro de todas as que nós conhecemos, mas ele vai apenas, digamos, quem é católico vai à missa aos domingos, é um compromisso, mas a grande maioria dele vai com o coração aberto para o amor, para o aprendizado, para o afeto aos seus companheiros. Outros, nem tanto. E são esses que erram e depois caem no desfiladeiro e lamentam, porque tiveram a oportunidade, assim como aquele que se enveredaram pelos caminhos dos vícios, né? Da criminalidade, do uso das drogas, do uso da bebida. Ele sabe que vai arrastar aqueles males para a vida toda, mas tem sim, como filho de Deus, que ama a todos, e o próprio mestre nos diz que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Então, esse tem também a oportunidade, embora por meios mais difíceis, mais sofridos, mais custoso de se realizar, mas todos temos a oportunidade de nos arrepender dos nossos malfeitos, das nossas incúrias da nossa vida, e temos a consciência de que todas as vicissitudes, todos os males, todos os percalços da vida, nós somos os artífices de tudo que nos traz dor, sofrimento e também o arrependimento. Esperemos que esse arrependimento venha a tempo, porque depois que nós fazemos a nossa passagem para o mundo espiritual, se não tivermos tido tempo de nos desfazer de todos os males, de todos os erros, de todas as faltas que cometemos, faremos no mundo dos espíritos. E aí, a maneira, a condição, os meios que nós vamos resgatar essas faltas, só Deus e a espiritualidade sabe quais seriam ou quais serão, né? Item 12. Se dividissem os males da vida em duas partes, uma daquelas que o homem não pode evitar, a outra das tribulações, cuja causa
primeira é ele mesmo, pela sua incúria e os seus excessos. Tem uma citação no capítulo 5, item 4 do Evangelho, né? Se veria que esta suplanta muito em número sobre a primeira. É, pois, evidente que o homem é o autor da maior parte, perdão, das suas aflições, e que delas se pouparia se agisse sempre com sabedoria e prudência, que é uma das virtudes que a espiritualidade, o espiritismo nos alerta, nos mostra e nos dá a conhecer para que nós tenhamos a sabedoria necessária para nos livrar do mal e a prudência para, se nós viermos cair, poder lutar com garra, coragem e determinação para dela sair, né? Continuando, não é menos certo que essas misérias são o resultado das nossas infrações às leis de Deus, e que, se observássemos pontualmente essas leis, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassamos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não teremos as doenças, não são as consequências dos excessos e as vicissitudes que essas doenças ocasionam. Se colocássemos limite à nossa ambição, não teríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos cair, não temeríamos cair. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho humilhado. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos nem maldizentes, nem invejosos, nem ciumentos. E evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos mal a ninguém, não teríamos as vinganças e etc. Admitamos que o homem nada pode sobre os outros males, que toda prece seja supérflua para eles se preservar. Já não seria muito estar livre de todas aquelas que provém de si mesmo. Ora, aqui a ação da prece se concebe facilmente porque ela tem por efeito evocar a inspiração salutar dos bons espíritos. Se lhes pedir a força para resistir aos maus pensamentos, cuja execução pode nos ser funesta. Nesse caso, não é o mal que afasta, mas a nós mesmos do pensamento que pode causar o mal. Eles não entravam em nada os decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, mas nos impede de infringir essas leis dirigindo nosso livre-arbítrio, mas o faz com o nosso conhecimento, de maneira oculta, para não acorrentar nossa vontade. O homem se encontra, então, na posição daquele que solicita bons conselhos e os coloca em prática, mas que está sempre livre para os seguir ou não. Deus quer que seja assim para que tenham a responsabilidade dos seus atos e lhes deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. Aí está o que o homem é sempre certo de obter. Se pede com fervor e é ao que pode, sobretudo, se aplicar estas palavras: pedi e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida
a essa proporção não teria um resultado imenso? Estava reservado ao Espiritismo nos provar sua ação pela revelação dos intercâmbios que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Mas aí não se limita unicamente a seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus e renunciar para si mesmo a sua assistência e para os outros ao bem que se lhes pode fazer. Muito clara aqui estas palavras e o encerramento desse item 12, e corroborando um pouco do que eu comentei então, que nós temos todo o cabedal de conhecimento, mesmo que cada vez aprendamos mais e que somos eternos estudantes e aprendizes, mas nós temos os meios, temos as informações, temos os ensinamentos que nos leva ao caminho do bem, praticar o bem, praticar o amor, a caridade, a benevolência, a benemerência, respeitar os nossos semelhantes, não buscar entrar em desentendimento com ninguém, mesmo que alguém venha contrariar alguma fala, alguma palavra que nós expressamos, deixemos. Cada um tem o direito de aceitar ou não algo que nós falamos, algo que nós fazemos e algo que nós ditamos. Mas vamos ter a consciência e o discernimento necessário para aceitar a crítica e a orientação daqueles que não entenderam ou simplesmente por convicção querem contrariar aquilo que nós falamos, aquilo que nós transmitimos. Então, fica bem claro que nós temos esse caminho, temos as leis divinas e naturais que nos guiam, que nos dão sustentação, e nós apenas temos que aproveitar essa grande oportunidade que nos foi dada de sermos estudiosos e praticantes da doutrina dos espíritos. Ainda tem uns minutos aqui, eu vou aí para uma obra que tem o título Ligar-se a Deus. A forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai, cada um, segundo as vossas convicções, e o mundo que mais vos toca, o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. E diz aqui: no passado, buscávamos Deus em holocaustos, oferendas, incensos, cultos e cantos. Era necessário uma representação semi-teatral, apropriada ao nosso estado de adiantamento e à nossa capacidade de entendimento espiritual. Desde os velhos tempos do monoteísmo do grande Amenhotep IV, de Akhenaton, ou do iluminado Moisés, até as numerosas e antigas religiões politeístas, como as dos hindus, dos egípcios, babilônios, germanos, gregos e romanos, a criatura humana atravessou uma longa fase de amadurecimento espiritual. Isso é muito claro, é muito lógico. À medida que a humanidade foi se aprimorando, foi aumentando,
e foram recebendo os ensinamentos, foram sendo dirigidos para os cultos, para as práticas religiosas, o progresso foi imenso. E isso nos alegra muito, porque nós tivemos a promessa, o dito pelo nosso amado Mestre Jesus, que o Pai enviaria um outro Consolador, que era o Espírito da Verdade, que ficaria conosco para sempre. Então, de uma certa forma, todos nós, na época, não sei que espírito nós fomos, onde nós estávamos na época do Cristo, todo mundo sofreu, todo mundo lamentou e todo mundo sentiu a sua ausência quando ele se despediu da humanidade terrena e voltou para o Pai. Mas foi cumprida a sua promessa, o seu dito foi obedecido, que viria o Consolador. E nós temos hoje a doutrina dos Espíritos nos orientando, nos fortalecendo, nos guiando no caminho do bem e nas práticas dos bons feitos, né? De amor, de caridade e uma gama imensa que todos nós conhecemos. Como outros também que têm suas religiões e suas práticas também, se sentem felizes. Esse é o objetivo que o Mestre nos deixou, que busquemos a felicidade, busquemos as boas práticas que nos darão mais alegrias, mais perseverança e mais força de continuar. Há um pouquinho mais. A introspecção, processo pelo qual prestamos atenção a nossos próprios estados e atividades internas, conduz as criaturas a se identificar com a maior de todas as fontes de poder do universo, Deus, manifestação onipresente em todas as suas criações. Voltar-se para dentro de si mesmo talvez não seja uma situação constante, espontânea e natural, na maioria dos seres humanos, por possuírem o hábito de ocupar mais seu sentido com as imposições externas do que com as realidades interiores da coisa. É quando nós nos deixamos envolver por opiniões, por conselhos, por orientações adversas à nossa mente, à nossa conduta, aí nós vacilamos, como dizemos, né? Muitos indivíduos vivem dentro de um círculo vicioso de ânsia desmedida de estímulos aparentes, mantendo-se constantemente ocupados com as impressões de fora e nutrindo-se energicamente só desses estímulos físicos. Contudo, não podemos ignorar ou desvalorizar as fases evolutivas do homem, pois viver para fora é ainda uma necessidade existencial de muitos na atualidade. E é dessa forma que farão pontes ou conexões entre o mundo o mundo interno e o externo, entendendo gradativamente que a vida exterior é um reflexo da vida interior. A busca às fontes de crescimento e renovação espiritual inicia-se vivendo para fora e aos poucos tomando consciência da vida em si mesmo. Portanto, tudo está perfeito na criação universal. Viver exteriormente não inclui viver interiormente. São etapas interligadas de um longo processo de aprendizagem evolucional.
Perceber, no entanto, a verdadeira realidade do mundo que nos rodeia é fator imprescindível para vivermos bem na intimidade de nós mesmos. Nossa vida mais lúcida, mais íntegra, mais prazerosa, mais criativa é indissolúvel. Se desenvolve dentro de nós mesmos nas atividades incônditas do pensamento, dos sentimentos, da imaginação produtiva e da consciência profunda. Vejamos quantos sentidos aqui o autor nos alerta para que nós façamos uso e que nós temos capacidade e, mais interessante, que nós dispomos de todos esses sentidos, né? Interiorizar-nos na oração, vivendo cada vez mais a plenitude da vida por dentro, faculta-nos observar o que somos, quem somos, o que realmente está acontecendo em nossas vidas. Facilita também nossa percepção entre o real e o imaginário, diminuindo as possibilidades de iludir-nos ou fanatizarmos fatos e ocorrências. Não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Tomar conta com Deus em nós possibilita trazer à nossa visão atual uma translúcida consciência que nos permite reavaliá-la convenientemente. E nosso tempo urgiu, vamos serenar nossas mentes, nossos corações e fazer a nossa prece de agradecimento. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e amor, Mestre Jesus, mestre, irmão e amigo de todas as horas, a Virgem Mãe Santíssima, nossa Mãe e Tutora Maria de Nazaré, e toda a espiritualidade amiga a todos os mentores espirituais, em especial o Dr. Bezerra de Menezes, mentor espiritual da nossa casa, e todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que aqui estiveram presentes na noite de hoje. Rogamos, Senhor, a vossa proteção, orientação e que a espiritualidade maior guie para a assistência, a proteção de todos os nossos irmãos que façam a sua trajetória na busca do equilíbrio, do amor, da fé e da caridade. Que assim seja, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como devemos perdoar quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, que vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Com essa prece, Senhor, passo a palavra à nossa irmã dirigente para que continue as tratativas finais, perdão. É com você, Francisca. E assim, amado Mestre Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Pedimos a espiritualidade amiga com essa prece para fazer uma varredura em todos os lares. E se aí ainda encontrar algum irmão necessitado, precisando de ajuda, que seja acolhido e levado para uma colônia espiritual, para um hospital, e que todas as energias deletérias encontradas sejam transformadas em amor, em paz, em tranquilidade, em harmonia. Pedimos a espiritualidade maior, ao nosso mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, permissão para encerrar o evangelho da noite de hoje com muita paz e com muita luz a todos. E até amanhã, gente, se Deus quiser, em nome de Jesus.
Boa Fiquem noite a todos. Um abraço fraterno a todos. Até amanhã.